Olá, alunos. Estamos agora na segunda parte da aula assíncrona de planejamento financeiro de longo prazo e crescimento. Essa aula vai abordar um exemplo prático sobre planejamento financeiro, um modelo simples sobre planejamento financeiro. O que diz ali? Podemos iniciar nossa discussão sobre modelos de planejamento de longo prazo com um exemplo relativamente simples. Então, aqui nós temos a demonstração contábil de uma empresa. O nome da empresa é Zona do Computador S.A. E aí tu tem as demonstrações contábeis no ano anterior. Então, tu tem o DRE da empresa e o balanço patrimonial. Pelo menos alguns itens. Ali no DRE, tu tem as vendas e os custos, e o lucro líquido. E ali no balanço tu tem o ativo, a dívida, de curto e longo prazo, e o patrimônio líquido. Observem que ali tu tem o ativo total igual a 500, e o passivo total também igual a 500. Então é uma simplificação, das duas demonstrações contábeis principais, o DRE e o balanço patrimonial. Bom, na ausência de afirmação em contrário, assumimos que os planejadores financeiros da zona dessa empresa pressupõem que todas as variáveis estão diretamente ligadas às vendas, que as relações são perfeitas. Então, qual é a hipótese? Que todas as variáveis da empresa, todas as consequências que vai ter sobre tanto os itens do balanço quanto o item do DRE, depende do volume de vendas. Isso significa que todos os itens aumentarão exatamente a mesma taxa de venda, das vendas. Claro que essa visão é obviamente simplificada, de forma que o exercício utilizará apenas para mostrar esse ponto de vista. Então, vamos lá. Qual é a hipótese que o exercício vai trabalhar nesse exemplo simples? Que todos os itens da empresa aumentarão exatamente a mesma taxa de vendas. Vamos supor que a empresa tenha vários tipos de computador, ou vários tipos, que não seja uma empresa de computador, mas seja uma empresa de prestação de serviços, e que preste diferentes tipos de serviços. Então, a empresa vai ter nesses diversos tipos de serviços ou nesses diversos tipos de produtos que fabrica, periféricos, vai ter exatamente a mesma taxa de venda. Bom, continuando. Então, podemos iniciar nossa discussão com esse exemplo da zona do computador. Então, a hipótese inicial é que as vendas aumentem em 20%, subindo de 1.000 para 1.200. 1.000 aonde? Está aqui, no dado do exercício, demonstração de resultado, as vendas são 1.000. Então, vão subir de 1.000 para 1.200. Os planejadores também prevêem um aumento de 20% nos custos, de 800 para 960. Como é que eu chego a esse resultado? 20% do aumento dos custos, fica 800 vezes 1,2. Aqui, custos 800, e 800 vezes 1,2 igual a 960. A demonstração de resultado projetada seria, então, vendas, 1.200, custos, aumentou para 960, Então, o lucro líquido, que antes era 200, agora é 240, tá? Aí entra aquela questão da hipótese. A hipótese que todas as variáveis crescerão 20% nos permite construir facilmente o balanço patrimonial projetado. Então, todas vão crescer 20%, o balanço vai subir de 500, o ativo, para 600. A dívida, que era 250, se eu aplicar 20%, vai aumentar de 250 para 300. O patrimônio líquido, igualmente, que era 250, aumentando de 20%, 250 vezes 1,2 vai dar 300. E a soma do ativo total, que é 600, mais 100, e do passivo total, que é dívida mais patrimônio líquido, vai fechar o balanço patrimonial projetado.
Bom, então o que aconteceu? O que a gente fez nesse modelo simples? Né? Que adotamos essa hipótese, né, de um aumento de 20% em cada item. Né? Os números entre parênteses são as variações em reais para os diferentes itens. Vamos ver ali o que tem do números entre parênteses. Está aqui, ó. Era 500, foi para 600, mais 100, entre parênteses, no ativo total. A dívida era 250, foi para 300, mais 50 no aumento da dívida. O patrimônio era 250, foi para 300, mais 50 no patrimônio. Esses são os números entre parênteses. Então, vamos lá. Observe que aumentamos apenas 20% em cada item. Os números entre parênteses são as variações de reais para os diferentes itens. Agora temos de conciliar essas duas demonstrações projetadas. Por exemplo, como o lucro líquido pode ser igual a 240 e o aumento do patrimônio líquido de apenas 50? Observem o seguinte, olhem ali, ó, o lucro líquido aumentou de 200, aqui, ó, estou mostrando para vocês, para 240, ou seja, aumentou R$ 40. Já o patrimônio líquido, que era 250, aumentou para 300, uma variação de 50. Pergunta que faz o livro, o autor, é o seguinte, né? Como o lucro líquido aumentou 40 se o patrimônio líquido aumentou apenas 50? Né? Ou seja, o aumento do lucro líquido é quase de igual monta ao aumento do patrimônio líquido. Né? Realmente, é uma questão para a gente ficar atento. A resposta é que a empresa, né, provavelmente terá pago a diferença, 240 menos 50, 190, em dividendos. Nesse caso, os dividendos são a variável de fechamento. Então, para que isso possa ter ocorrido, né, é que esse aumento de apenas de 50 é porque dos 240 gerado no DRE, no lucro líquido da empresa, 190 foram distribuídos na forma de dividendos. Tá? E o restante, os R$ 50, ficou retido na empresa, aumentando o patrimônio líquido. Né? Suponha que a empresa não pague os 190 de dividendos. Né? Nesse caso, todo o lucro líquido, né, que seria de 240, seria retido na forma de acréscimo dos lucros, né, na conta, no balanço patrimonial. Assim, o patrimônio líquido da zona do computador aumentará para 250. Tá? O montante inicial mais 240, o lucro líquido, ou seja, o patrimônio líquido aumentará para 490. E parte da dívida deve ser resgatada para manter o ativo total em 600. Né? Ou seja, se a gente imaginasse que a empresa não tivesse pagado, não venha pagar nenhum tipo de dividendos, né, nesse exercício, o que vai acontecer? Todo o lucro líquido gerado no DRE, que é 240, vai ficar sob a forma de lucros retidos. Isso vai gerar um aumento no patrimônio líquido, que já era de 250, mais os 240, que são o acréscimo nos lucros retidos, seria 490. Para que fechasse o balanço patrimonial, a gente teria que, seguramente, pagar, né? Parte da dívida deve ser resgatada para que a gente mantenha o total do ativo em 600. Ó. Aqui, ó. Aqui está. Parte da dívida, né, teria que ser resgatada, ou seja, teria que pagar parte da dívida para manter o ativo em 600. Vamos ver. Ok. Continuando, né? Com 600 de ativo total e 490 de patrimônio líquido, olha aqui, 600 de ativo total e 490 de patrimônio líquido, vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó, 600 de ativo total. E o patrimônio líquido teria de 490 de patrimônio líquido, a dívida terá de ser 600 menos 490, ou seja, a dívida vai ter que
diminuir em 490, ou seja, a dívida será apenas 110. Tudo isso para fechar o balanço. Né? Então, como iniciamos com 250 de dívida, né, a empresa terá que resgatar 140 dela, 140 da dívida. O balanço patrimonial projetado resultante, então, seria esse. Né? O ativo continuaria com 600, não teria uma alteração. Ó. Vamos lá, voltar à tabela. O ativo continuaria com, está aqui embaixo, ó, continuaria com 600. Só que agora, o que nós temos? Como o aumento, como todo o resultado do lucro líquido foi agregado, né, no patrimônio, ou seja, houve o acréscimo dos lucros retidos, não houve distribuição de dividendos, o patrimônio líquido subiu de 300, tá? Onde é que está aqui? Para 490. Bom, mais 240. A dívida vai ter que cair, né? Vai ter que cair em 140, equilibrando tanto o ativo quanto o lado do passivo total. Então, nesse caso, a dívida seria a variável, no exemplo anterior, né, era o dividendos, a variável de fechamento. Né? Agora a gente usa a dívida como variável de fechamento, né, para equilibrar ativo e passivo. Lembrando, na primeira situação, boa parte dos lucros líquidos obtidos no DRE eram distribuídos na forma de dividendos. Agora não. Agora assumiu-se que, nessa segunda situação, né, que todo o lucro líquido gerado no exercício seria acrescido ao patrimônio líquido na forma de lucros retidos. O que é importante a gente ver nessas duas situações? Né? A interação, né, de como o crescimento das vendas vai afetar os outros itens. Né? Então, esse exemplo mostra, né, a interação entre o crescimento das vendas e a política financeira da empresa. À medida que as vendas aumentam, o total dos ativos também aumenta. À medida que é meio óbvio, né, pessoal? À medida que as vendas aumentam, aumenta o caixa, né? Consequentemente, o total dos ativos vai aumentar. Isso ocorre porque a empresa, e também vai aumentar o imobilizado, né? Porque para aumentar, para produzir mais, a empresa precisa ter mais maquinário, mais equipamento, assim por diante. Isso ocorre porque a empresa precisa investir em capital circulante líquido e ativo imobilizado para permitir níveis de vendas mais altos. Foi exatamente o que o professor falou, né? Vai afetar tanto nos itens do circulante quanto no imobilizado. Como o ativo está aumentando, a consequência é que o total do passivo e do patrimônio líquido também aumentará, né? Para que haja o fechamento dos dois lados do balanço patrimonial. Nesse nosso exemplo simples, é preciso observar que o modo como passivo e patrimônio líquido mudam depende da política de financiamento. Claro, porque, olha aqui, por que depende da política de financiamento e da política de dividendos? Né? Porque uma coisa é a empresa se financiar com capital de terceiros. Isso vai afetar no passivo, principalmente ali as dívidas, né? O exigível de longo prazo. Já a questão de a empresa se financiar com recursos próprios, com acréscimo dos lucros retidos, isso vai alterar mais o balanço e menos as dívidas de longo prazo. Então, o crescimento do ativo exige que a empresa decida como financiar esse crescimento. Né? Isso é uma decisão do administrador, né, do gestor financeiro, que vai examinar as condições de mercado financeiro, né, a atratividade dessa empresa para novos acionistas, né, para a integralização de novas ações. Né. Isso compete ao administrador examinar o contexto, examinar o ambiente em que a empresa está inserida para tomar essa decisão. Observe que, em nosso exemplo, a empresa não precisou de aportes financeiros. Né? Em geral, esse não é o caso, por isso exploramos uma situação mais detalhada na próxima sessão.
Ou seja, nesse exemplo, né, toda a projeção do balanço, toda a alteração do balanço, o crescimento do ativo e o crescimento do passivo total se decorreram exclusivamente em função do quê? Função de financiamento com capital próprio, né? O acréscimo a geração de lucro líquido e a transferência desse resultado, né? Num primeiro momento, para uma parcela maior deles para os acionistas, na forma de distribuição de dividendos, e a outra, né, seria a não distribuição de dividendos e a agregação de todo esse ganho, esse lucro líquido, em reinvestimento para a empresa, né, seja através do aumento do mobilizado ou aumento do caixa da empresa. Bom, vamos lá. A abordagem da porcentagem de vendas, né? Agora vamos falar dessa abordagem e da demonstração de resultados. Iniciamos com a nossa mais recente demonstração de resultados da Mar de Rosas, apresentada na tabela 4.1. Está aqui, ó. Essa é a tabela 4.1. Agora estamos com outra empresa, não é a zona do computador, né? Aquela empresa de computador, que é outro exemplo, e aqui nós temos a Mar de Rosas, ok? Tabela 4.1 e 4.2 do livro do Rosa, né? Sobre princípios da administração financeira. Então vamos lá, iniciamos com a nossa mais recente demonstração de resultado da empresa Mar de Rosas, né? Apresentada na tabela 4.1. O que tem na tabela 4.1? O DRE da empresa, né? As vendas, os custos, né? O lucro que ficou, o imposto, o lucro líquido, e desse lucro líquido, quanto foi para dividendos e quanto foi para acréscimo aos lucros retidos. Aí a Mar de Rosa projetou um aumento de 25% nas vendas para o próximo ano. Assim, o administrador está prevendo um crescimento de 25%. Então, por exemplo, aqui era 1.000 vezes 1,25 vai dar 1.250, crescimento de 25%. Para gerar uma demonstração de resultado projetado, assumimos que os custos totais continuarão sendo 800. Continuarão 800 dividido por 1.000, 80% das vendas, ou seja, não vai mudar essa relação entre custos e vendas. Se não vai mudar essa relação, né, ele vai continuar representando 80% das vendas, ele vai subir, né, com o aumento das vendas, os custos vão subir de 800 para 1.000. Né? Lembrando que esses custos basicamente é mão de obra, matéria-prima, né? Então é uma hipótese neste exemplo de que os custos vão subir mantendo a mesma percentagem, né, em relação ao volume de vendas. Então, 80% das vendas. Com essa hipótese, a demonstração de resultados projetada dessa empresa, Mar de Rosas, é mostrada na tabela 4.2. Está aqui, ó. Aí tu vai ter o quê? Tu vai ter vendas 1.250 em função do crescimento, custos mantida a proporção de 80% das vendas. O resultado, o lucro tributável, aplica o imposto, e o lucro líquido, né, que sai de 132 e vai para 165. Tá? Então, assim, com essa hipótese, a demonstração de resultado projetada da Mar de Rosas é mostrada na tabela 4.2 que a gente viu aqui, né? Ok? Como assumimos que os custos são uma porcentagem constante das vendas, devemos assumir que a margem de lucro é constante. Para verificar isso, observe que a margem de lucro foi de 132 dividido por 1.000, igual a 13,2. Onde é que está essa margem aqui? Para aí. Aqui, ó, 132 dividido por 1.000, 13,2. Se a gente dividir aqui 165 por 1.250, também vai dar 13,2, né? Nossa demonstração projetada, a margem de lucro é de 165 dividido por 1.250, que é igual a 13,2. Portanto, continua inalterada. Então, o que a gente assumiu? Assumiu que os custos são uma porcentagem constante das vendas, tá? Que 80% que a gente viu, e isso fez com que os custos aumentassem em função do aumento das vendas, e também que a margem de lucro não se alterasse em função do aumento das vendas. Como a margem de lucro não se alterou,
ela era 132 dividido por 1.000. Isso aqui vai dar 13,2. Agora ela continua 13,2, só que ela vai ser 165 dividido por 1.250. Portanto, continua inalterado. Bom, a seguir precisamos projetar o pagamento dos dividendos. Tá? Esse montante depende ali do conselho de administração, né, do conselho gestor da empresa, do estatuto da empresa, né, da política, enfim, de distribuição de dividendos dessa empresa, tá, da empresa Mar de Rosas. Assumiremos que a empresa tem uma política de distribuição de um percentual fixo do lucro líquido na forma de dividendos. Tá? No ano passado, a taxa de distribuição de dividendos foi 1/3, né, de cada R$1, de cada R$3 gerado de lucro líquido, né, R$1 é distribuído para os dividendos na forma de distribuído na forma para os acionistas na forma de dividendos. Tá aqui, ó, 1/3. Opa, desculpe. Ó, tá aqui, ó. Dividendos dividido por lucro líquido, o que nós temos? 1/3 ou 33%. Como é que a gente chegou a esse 33% ou 1/3? Olha aqui, dividendos é 44, o lucro líquido é 132. Vamos confirmar? Ó, dividendos é 44, lucro líquido é 132. Se eu dividir 44 por 132, significa o quê? De cada R$3 de lucro líquido, vai ser distribuído para os acionistas na forma de dividendos. É fácil de ver. Se eu somar 44 mais 44 mais 44, vai dar 132. Então, vamos lá. Assumimos que a empresa tem uma política de distribuição de um percentual fixo do lucro líquido na forma de dividendos. No ano anterior, a taxa de distribuição de dividendos foi 44 dividido por 132, que dá 33% ou 1/3. Também podemos calcular a razão entre o acréscimo aos lucros retidos e o lucro líquido. Essa razão simplesmente é a diferença, né? Ou seja, se essa taxa de distribuição de dividendos é 33,333, que é uma periódica, né, 1/3, o resto é lucro retido, que seria 2/3, ou 66,66666. Aqui está 88 dividido por 132, né? 88 dividido por 132. Né? É 2/3, né? Se eu somar 44 mais 88 dá 132, né? Se isso aqui é 1/3, o dobro, que é 88, vai ser 2/3, ok? Então tá. Então, a taxa de distribuição de dividendos assumida é de 1/3. E o resíduo, né, o que vai ficar para a empresa, vai ser reinvestido na empresa, vai gerar acréscimo ao seu capital social, é os 2/3 restantes, né? Seria 66,6666. Essa razão é chamada de taxa de retenção ou taxa de reinvestimento de lucro. Essa aqui, ó, 2/3 ou 66,66%. E é igual a 1 menos a taxa de distribuição de dividendos. Como eu falei para vocês, né? 1 menos 1/3 é 2/3. 1 menos 33,3333% é igual a 66,66, uma periódica, né? 666. Então, essa razão é chamada de taxa de retenção ou taxa de reinvestimento de lucro. É igual a 1 menos a taxa de distribuição de dividendos. Porque tudo que não é distribuído é retido. Né? É evidente. Assumindo que a taxa de distribuição de dividendos é constante, tá? A projeção de dividendos e de acréscimo de lucro vai aumentar, olha aqui, ó. Vamos lá. O lucro líquido saiu de 132 e foi para 165, não foi isso? 132 para 165, né? O lucro líquido projetado. Então, se 1/3 vai para os acionistas, eu vou multiplicar esse 165 vezes 1/3, vai dar 55 desses 165 vai para o acionista, e 2/3 desse 165 vai
para a empresa, integralizar na empresa, né? Retorna para a empresa. Então, 165 vezes 2/3 vai dar 110. Se eu somar 55 mais 110, vai dar 165, como está aqui da demonstração de resultados projetados da Mar de Rosa para o lucro líquido e a sua distribuição de dividendos. Bom, encerramos aqui a segunda parte da aula, dessa aula de sexta-feira. Mas ainda, o professor ainda vai gravar hoje a terceira parte desta aula, né, para encerrar o capítulo 4, né, apresentar todo o capítulo 4 de forma assíncrona, né, e para que vocês possam ter análise do professor, né, os comentários do professor sobre esta matéria, este conteúdo. Obrigado pela atenção.